Olá pessoal, meu nome é Lourenço e eu venho trazer uma mensagem aqui para vocês muito interessante, certo? No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque se alguém pensa, cuida ser alguma coisa sem ser, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, capítulo 1, 2 e 3. Quem quiser pode conferir. Agora vamos puxar esse versículo para o nosso dia a dia. Algumas pessoas costumam. Esse versículo bíblico que eu acabei de ler foi para as pessoas religiosas. Quando eu digo religiosas, não estou destacando religião A, B ou C. Religioso de um modo geral, certo? Então, veja bem. Algumas pessoas costumam falar sem ter prova de nada, baseado em informações, em reportagem, e às vezes até fake news mesmo, é mais fake news. Lula é ladrão, e ele é desonesto, que foi condenado em 3 instâncias. Foi condenado em 3 instâncias forjadas. Sabe por que forjadas? Porque o Tribunal de Curitiba não tinha competência para julgar a causa dele. Por isso que o STF anulou a condenação dele e libertou ele. Eu não estou dizendo que inocentou e nem que arquivou, estou dizendo que anulou. Presta atenção. Porque o Tribunal de Curitiba não tinha competência para julgar a causa dele. Então, por que se julgou a causa dele? Porque o objetivo de Sérgio Moro era beneficiar esse presidente que está aí, Bolsonaro, para que ele fosse eleito. Em troca de quê Sérgio Moro fez isso? E a Lava Jato o ajudou na intenção de ser indicado por Bolsonaro quando ele estivesse na presidência, ser indicado para o STF. Ele se fez de tapete vermelho na rampa do Planalto para que Bolsonaro subisse a rampa do Planalto. Mas depois houve aquele rebuliço todo e ele foi afastado do governo Bolsonaro e virou, na verdade, foi um pano de chão. Agora aí ganhou a eleição, os abestalhados votaram nele e colocaram ele no Senado. Mas ele estava com um pano de chão. Nem juiz poderia ser mais. Por quê? Ele abriu mão do cargo de juiz para assumir o Ministério da Justiça. Mas a visão dele, o que ele queria mesmo, era ir para o STF. E Bolsonaro fez uma covardia com ele. Não o indicou, indicou outro. Por isso que ele se afastou do governo e ficou detonando o Bolsonaro por aí. E agora está junto, de novo, certo? Na intenção de atrapalhar a candidatura de Lula como senador. O que eu quero dizer com isso, pessoal, com o versículo bíblico que eu li? O que eu quero dizer é que pessoas que vivem chamando Lula de ladrão, baseado em fake news, não entendem esse fato que eu falei aqui agora, de que foi tudo forjado para poder beneficiar Bolsonaro, está cometendo um grave erro nesse versículo de Gálatas que eu acabei de ler. Principalmente os religiosos. Eu estou falando do povão que não é religioso, não. Eu estou falando dos religiosos. Os falsos moralistas que vivem falando em defesa da família. Entendeu? Eu estou falando dos falsos moralistas que estão nas igrejas. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar do pastor e empresário Jackson Villar? Pesquisa esse nome na internet. Veja o que ele fez. Esse
Jackson Vilar, ele era o organizador das motocicletas de Bolsonaro em São Paulo. Bolsonarista, organizador das motocicletas de Bolsonaro em São Paulo. Jackson Vilar, pode pesquisar o que foi que ele fez. Entre abril de 2020 e outubro de 2021, ele sacou 16 parcelas do auxílio emergencial. Sabe quanto isso representa? R$ 5.700. Um homem que não tem necessidade disso. Falso moralista, pastor, organizador da campanha daquele que ele diz que é o homem honesto que serve para ser presidente. Fez isso. Pesquisa aí para você ver se é mentira o que eu estou dizendo. Jackson Vilar. E eu tenho algo mais a contar a vocês a respeito disso. Lá no meu trabalho, no intervalo do almoço, a gente se reúne em um determinado lugar e fica ali descansando, esperando terminar o intervalo do almoço. Eu fiquei ali no meu canto, descansando um pouco, enquanto os colegas ficavam conversando com o outro, aí começaram a contar um para o outro, e no meio desses que estavam conversando, 4 eram evangélicos. Eram não, são evangélicos, eles não morreram ainda, estão vivos. 4 são evangélicos. E tudo conversando, conversa vai, conversa vem, e começaram a dizer um para o outro como foi que conseguiu tirar a carteira de motorista. Aí um disse que tinha dificuldade de subir na rampa, tentou 2 vezes tirar a carteira de motorista e não conseguiu. O outro dizendo da dificuldade também que teve. Aí começou a dizer, rapaz, eu tive que pagar tanto para o fiscal lá do Detran me aprovar. Aí o outro lá foi, eu paguei tanto. Começou a falar, né, sobre isso. E eu lá só fazendo que estava cochilando e ouvindo a conversa. Aí depois o rumo da conversa mudou. Aí começaram a falar de outras coisas. Aí um deles disse assim, pelo jeito, infelizmente, o Lula ladrão vai ganhar a eleição. Aí foi quando eu abri o olho e disse, opa, eu quero entrar nesse papo aí, né? Aí eu disse assim, olha, vocês nesse instante estavam conversando aí, falando um para o outro como foi que conseguiu tirar a carteira de motorista de vocês, através de propina, para o fiscal aprovar vocês e vocês conseguirem tirar a carteira de motorista. E agora tu abre a boca, cara, para chamar Lula de Lula ladrão. Que moral vocês têm para estar chamando ele de ladrão, se numa simples carteira de motorista vocês pagaram propina? Então, se vocês tivessem a chance de ser um político, de ser um senador, ou então de assumir a presidência, vocês iam roubar muito mais. Agora vocês ficam aí com o falso moralismo de vocês, falando que Lula vai aprovar o kit gay, que vai aprovar o banheiro coletivo, onde homem, menina e menino usam ao mesmo tempo, um na frente do outro. Ficam falando que ele vai aprovar o aborto, que vai fazer do Brasil uma Venezuela, que vai implantar o comunismo, que vai atingir imoralmente a família brasileira. Que moral vocês têm para estar dizendo essas coisas? Que numa simples carteira de motorista vocês pagaram propina. Que moral vocês têm para estar dizendo isso? E assim, como aconteceu nesse caso que eu presenciei, isso se espalha no Brasil todo. Esses falsos, esses bolsonaristas que não, o Bolsonaro é defensor da família. Defensor para a família aonde? Aonde ele é defensor da família? Que ele que está querendo armar o pai de família, botar arma na mão do pai de família. Todo mundo tem arma. Eu tenho colegas meus que foram vigilante porteiro de uma empresa que eu trabalhei, são tudo doido para portar arma. E são bolsonaristas doentes. Tudo querendo portar arma. Às vezes me dá vontade, eu queria que Bolsonaro aprovasse mesmo, ele conseguisse passar no Congresso e no Senado. E todo mundo pudesse ter uma arma. Para ver a mortandade que ia haver nesse Brasil. O vizinho está com som alto do outro lado, aí o cara chega lá, e aí fala, fulano, vamos baixar esse som aí, né? Eu quero dormir. Agora, por que fala desse jeito? Porque tá com a arma na cintura.
Porque não estando com arma, chega lá, fulano, vem cá, por favor. Olha, meu irmão, eu vou trabalhar de noite. Diminuir o som aí pra mim, por favor. Mas com arma na cintura é diferente. É, meu irmão, que é isso aí? Eu quero dormir. Baixa esse som aí, meu irmão. Aí o outro tá lá armado também, pro Bolsonaro, diz assim, entra aqui, vem baixar o som. Aí eu disse, eu vou mesmo. Aí, pronto, tá feita a desgraceira. Aí não, diz que a arma é só pra matar bandido. Quando viesse ser assaltado, agir em legítima defesa, mentira. Vai se matar um outro por causa de bobagem. Por causa de bobagem. No trânsito, um dá um tranca no outro, aí o outro sai do carro todo, porque tá armado, o outro também lá também. E aí a troca de tiro e pai de família se matando, porque tá tudo armado. Uma coisa que dá para se resolver na conversa, no bate-papo, mas como tá tudo armado, se sente o rei da cocada preta e vai tirar a vida um do outro. Aí Bolsonaro é defensor da família desse jeito. É defensor da família desse jeito? Então, o versículo de Gálatas que eu citei aqui cai bem para essa situação. Irmão, se algum homem for pego em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai então com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Porque você também erra, meu irmão. Você também erra no dia a dia. Aí fica apontando o dedo, dizendo fulano é ladrão, é ex-presidiário, é ladrão, é feliz presidiário. E tu no dia a dia está cometendo coisa às vezes pior. E se tivesse a chance de estar na posição que ele está, estava fazendo a mesma coisa ou pior. Porque em simples coisas do dia a dia você comete delito, quanto mais se tivesse numa alta posição política, um senador, um deputado federal, um presidente. Que Deus aplique essa palavra no coração de vocês, certo? Repense no que vocês estão dizendo, no que vocês estão, do jeito como vocês abrem a boca, para chamar o outro de ladrão, sem ter em mãos as provas. Vocês têm em mãos as provas? Então, chama a imprensa, a Polícia Federal, chega assim, eu tenho aqui nas minhas mãos as provas de que Luiz Inácio Lula da Silva é um ladrão, tá aqui nas minhas mãos. Agora, se você não tem em mãos essas provas, você está infringindo o artigo 128 e 129 do Código Penal, que é calúnia e difamação. E isso dá prisão. Ok? Agora, se vocês têm em mão as provas, está na sua mãozinha, vá, procura a Polícia Federal, chama a imprensa para registrar, porque Palocci, pesquisa isso que eu vou dizer agora, Palocci, numa delação premiada, acusou Lula de uma série de coisas. Está aí a reportagem no Jornal da Band, não é da Globo não, é da Band, dizendo que a Polícia Federal não encontrou verdade nenhuma nas acusações de Palocci contra Lula. Não tem prova de nada, não disse nada que tinha em mão as provas do que Palocci disse. Então, a delação de Palocci não serviu de nada, porque ele falou coisa com coisa que não tinha como provar. Pesquisa aí no Jornal da Band que as acusações de Palocci não foram aceitas pela Polícia Federal porque ele não apresentou provas. Irmãozinhos, santinhos do pau oco, evangélicos que vão votar em Bolsonaro, Gálatas 6, capítulo 1, 2 e 3. Certo?